Rodrigo Vidagra, de 24 anos, é o novo reforço do Inter para essa temporada. E uma das grandes características do volante argentino é a capacidade de construção, de passe longo, variando o corredor e também encontrando o passe na última linha de defesa do adversário. Mas antes de começar a análise, deixa teu like, te inscreve no canal, deixa também teu comentário sobre o que achou dessa contratação e ripa o vídeo para chegar em mais pessoas. Agora, bora para a análise. Rodrigo Vidagra é um primeiro volante que ele participa ativamente nessa base da jogada, pessoal, na primeira fase de construção da sua equipe. Então ele vai realizar muito esse movimento de baixar próximo dos zagueiros, ou até mesmo entre os zagueiros, para a equipe ter superioridade nessa primeira fase de construção. E ele também vai se colocar bastante às costas dessa primeira linha de pressão do adversário. Então gera essa opção de passe para o zagueiro, vai dominar e vai já acionar o homem livre pelo lado do campo. Então é um volante que ele acelera essa fase de construção através do passe. E ele também vai realizar muito esses deslocamentos. Ele fez uma saída com 3, está entre os zagueiros, já deu a posse de bola para o lateral esquerdo e ele vai se movimentar próximo da zona da bola. Recebe a posse de bola, o passe de retorno e acelera. E aí encontra novamente o homem livre, que é o zagueiro. E percebam o espaço que esse zagueiro tem para conduzir a posse de bola. Então, através do passe, ele vai acelerando essa construção da sua equipe e vai facilitando a progressão da sua equipe. Aqui, mais uma vez, né, ele se colocou próximo do lateral pelo lado esquerdo, próximo da bola, recebeu esse passe de retorno, visualizou o zagueiro que é o homem livre, o zagueiro vai ter a possibilidade de conduzir e tem 3 opções de passe. Passe mais próximo, passe por dentro, esse passe em diagonal, e se conduzir mais um pouco, pode acionar já rapidamente ponta lá pelo lado direito do campo de ataque. E aqui, mais um momento do Vidagra baixando próximo dos zagueiros, recebe nesse 3+1, com o lateral direito mais na base do CSKA. Então, pode realizar essa saída em 3 e pode ser o 1 dessa saída em 3+1. E percebam que ele tem uma boa visão de jogo. Ele percebe que tem um ótimo espaço e tem uma bola descoberta no lateral esquerdo. E ele já vai realizar um bom passe para o Moisés, e o Moisés vai ter a liberdade. Foi o homem livre, encontrou o homem livre e o Moisés progride já no campo de ataque. E o Vidagra, a gente tem que destacar a boa capacidade de ambidestria do Vidagra. É um jogador que utiliza bem a perna esquerda, principalmente para realizar domínios orientados, mas também esses passes tirando da pressão, né? E observem que ele realizando esse domínio orientado, nesse lance ele está com o corpo já direcionado para esse lado direito. E nesse lado direito tem um jogador marcado entre linhas por 2 jogadores, tem o outro aqui pelo lado direito, e no momento que ele realiza esse domínio pela esquerda, ele já ganha todo o ângulo para dar esse passe lá pelo lado esquerdo. E aí, observe que no lado esquerdo tem 3 opções de passe. Então, através desse domínio orientado, ele já conseguiu ter um ângulo maior e conseguiu colocar a equipe a progredir pelo lado esquerdo, onde tinha mais espaço e tinha mais jogadores com possibilidade de receber a posse de bola. Aqui a gente vê, utilizou a perna esquerda, deu o passe e acabou conseguindo a equipe progredir. Aqui, mais uma vez, né, domina a posse de bola, já dá o passe com a direita, dominou com a esquerda, dá o passe com a direita e procura o lateral já como homem livre, lá aberto pela esquerda. Aqui a gente vai perceber que o Vidagra se movimenta e ele vai dominar orientado com a perna direita. Com isso, ele consegue ganhar tempo e espaço e uma vantagem em relação ao seu marcador. Ganhou ângulo e também já facilita, já participa dessa circulação rápida da posse de bola, direcionando lá pelo corredor direito. Aqui ele domina orientado, estava de costa para o campo de ataque, ficou de frente, posicionou, reajustou o corpo e vai perceber o movimento lateral por fora do bloco e vai dar esse belo passe. Aqui é um comportamento que a gente vê bastante no jogo do Vidagra, que é a capacidade de mapeio que ele tem, de escanear o campo antes de receber a posse de bola. Então, a gente vai ver que antes de receber a posse, ele mapeia 1, 2, 3, 4 vezes para perceber o espaço que ele vai ter para receber essa posse de bola, qual o jogador que vai pressionar ele na zona da bola e qual ação que ele pode tomar, a ação seguinte quando ele tiver a posse de bola, que a gente percebe bem. Conseguiu mapear, mapeou, quebrou o pescoço 3 vezes, escaneou o espaço, quem está pressionado e qual a ação seguinte que ele poderia realizar. Então, é um jogador que está sempre quebrando o pescoço para identificar essas situações que é importantíssima para o primeiro homem de meio campo da equipe.
E aí a gente percebe a boa capacidade com bola do Vidagra, que é um jogador que varia muito bem o corredor para encontrar o lateral livre ou até mesmo ponta em situações de 1 contra 1. Então o Vidagra é um primeiro volante, vai receber essa posse de bola, vai identificar o lateral sozinho no lado oposto, vai realizar esse ótimo lançamento, variando o corredor da bola e permitindo que o lateral receba em boa situação de cruzamento para gerar uma situação clara de gol para a sua equipe. Ali, mais uma vez, inverteu para o lado oposto, lateral com tempo e espaço, encontrou o homem livre. E o Vidagra também tem essa capacidade de encontrar o companheiro atacando essa última linha, através desses passes em profundidade e também passes cavados em profundidade, né? Então, identifica o movimento do companheiro, atacando a última linha, tem essa boa leitura, vai conseguir realizar esse passe em profundidade. Aqui tem tempo e espaço, percebeu o desmarque do companheiro em cima da última linha, realizou um ótimo passe e aí criou, a equipe teve uma grande situação de gol. Aqui, mais uma vez, essa diagonal mais longa, encontrando o ponta em cima da última linha em situação de 1 contra 1. Então, encontra o ponto, ponta vem para dentro e quase cria uma boa situação de gol. Aqui, mais uma vez, né? O jogador ataca a área, faz o movimento em diagonal, facão, e ele vai identificar e vai realizar esse passe por dentro do bloco e quase consegue o companheiro gerar uma situação de finalização. Aqui um outro momento, né, do Vidagra identificou o meia atacando essa última linha e o passe cavado, como a gente destacou. Passe cavado do Vidagra e deixa o companheiro em boa situação de finalização. Na iniciação da jogada, o Vidagra tem uma boa capacidade de passe por fora do bloco também. Então, o ponta está por dentro, vai realizar esse movimento às costas do marcador, vai dar esse passe em profundidade, bom passe em profundidade para o ponta, e o ponta já está chegando próximo da última linha. E o Vidagra também tem boa capacidade de passe por dentro do bloco. Então, ele encontra muito bem o meia entre linhas, as costas da linha dos volantes e a frente da linha defensiva, que pode ser algo muito importante na equipe do Inter. Ele pode ser o cara que conecte o Alan Patrick nessa região, que é algo que o meia do Inter, ele acaba, é um dos melhores camisa 10, né, que se posiciona nessa zona entre linhas e consegue dar continuidade no jogo. Então, um volante com essa boa capacidade para encontrar e um meio como o Alan Patrick pode ser importante na equipe do Pesolano. E o Vidagra, nessa base da jogada, é um volante que consegue sair bem de pressão, né? Gira no próprio eixo, consegue tirar essa bola da pressão e busca já esse passe em profundidade. Aqui a gente vai ver bem, né? Tá pressionado, pressionado por dois, traz para a linha lateral e aí consegue realizar um bom passe, passe para frente, passe progressivo e tira essa bola da pressão. Aqui ele vai receber de costas com a marcação, domina bem no peito e aí dá um bom passe, tira da pressão e já conecta com o lateral. Aqui a gente vai ver, no domínio, o Vidagra consegue já ganhar vantagem em relação ao seu marcador. Então domina, tira, consegue ganhar um pouco mais de tempo em relação ao marcador, dá o passe com a perna direita e aí a equipe consegue avançar já tirando essa bola da pressão. E o Vidagra em duelos defensivos, sem a posse de bola, é um cara bastante agressivo, que utiliza da sua boa imposição física. É um cara que tem uma estatura muito alta, mas através da sua imposição, ganha bastante duelos de corpo a corpo, né? E quando ele não ganha, ele acaba fazendo a falta, evitando que a equipe consiga progredir. Então, percebo que vai realizar desarmes com a perna direita, com a perna esquerda, se coloca bem, consegue induzir bem o adversário para não ir em zonas muito perigosas, utiliza bem o corpo, protege e utiliza bem o braço, que é algo muito importante para criar desconforto para o marcador, como a gente vai ver nesse lance agora. Ele não é um volante tão rápido para recuperar as suas costas. E aí, como não é um volante muito rápido, utiliza bem o braço, cria desconforto no jogador que está com a posse de bola e recupera bem essa posse. E como é um primeiro volante, é um cara que pressiona bastante o jogador que está na sua zona. Então vai realizar muito esses saltos de pressão. Realiza saltos de pressão, é agressivo, recupera a posse, utiliza o braço e já constrói. Desarma e já arma. Aqui a gente vai ver que é uma situação que acaba acontecendo. No momento que o Vidagra não consegue criar esse desconforto com o braço no jogador e perde esse duelo de corpo a corpo, ele acaba tendo dificuldade para recuperar, para ter essa velocidade de recuperação. Então, é um jogador que ele precisa estar bem fisicamente para ganhar esses duelos e no momento que ele perde esse duelo de velocidade, ele tem um pouco mais de dificuldade. E o Vidagra, como primeiro volante, ele está sempre bem posicionado para evitar a transição defensiva
da equipe adversária. Então, um jogador que bem posicionado e vai realizar muito também as faltas táticas, né, para evitar essa transição defensiva. Jogador inteligente também, lá dentro do campo. E ele tem uma boa leitura para realizar essas interceptações, cortando essa linha de passe. Então, aqui, bem posicionado, percebe que a bola vai entrar, o jogador já antecipa, corta a linha de passe e mantém a sua equipe dentro do campo de defesa do adversário. E também tem uma leitura para realizar coberturas, né? Entra dentro da área, realiza a cobertura e a equipe consegue retomar a posse de bola.